Bom, vamos lá então, né? Vamos começar nosso assunto, onde oferecer os serviços de consultoria. Antes da gente falar sobre onde oferecer o serviço de consultoria, a gente é muito da reflexão, né? Porque a gente precisa refletir sobre as coisas. Então, a gente quer que a gente pense junto. Olha só, nós somos muito privilegiados, todos que trabalham com o setor de alimentação, por estarmos trabalhando com o setor de alimentação ou por estarmos estudando o setor de alimentação. Por que que nós somos privilegiados? Porque o setor de alimentação, na boa ou na ruim, né, como a gente fala, sempre vai ter emprego. Sempre. A gente pode ter uma queda, a gente pode ter uma baixa no setor, a economia pode não estar muito boa, mas é um setor aonde sempre vai ter a geração de emprego, porque as pessoas precisam se alimentar. Seja uma alimentação orgânica, uma alimentação natural, seja uma alimentação industrializada, enfim, precisa ter uma alimentação para que as pessoas sobrevivam. E se tem alimento, tem trabalho para a gente fazer. Só aí, gente, né? Só aí já é uma gama imensa, porque tem muita gente que diz assim: ai, mas o setor de alimentação é um setor que está muito cheio de gente. Ai, mas a economia está em crise, eu não sei se vale a pena. Gente, as pessoas precisam comer, existindo ou não a crise. Isso é muito importante que a gente entenda. E aí a gente pode ver pelos negócios pré e pós-pandemia, né? Muitos negócios que têm aí como venda de itens supérfluos e até mesmo alimentação, digamos, supérflua aí com algo mais específico, mais requintado. Pode ser que esses negócios de supérfluos não tenham sobrevivido à crise. A gente viu vários, vocês viram também na cidade de vocês. Agora, pega o restaurante feijão com arroz, pega feijão, arroz, milho, ervilha no mercado. Tá tudo lá, gente. Tá tudo lá. Essas indústrias estão produzindo, inclusive aumentaram muito a venda na pandemia. As pessoas começaram a comer mais em casa. Então, gente, o setor de alimentação vai existir sempre, querendo ou não. E o nosso país, inclusive, é um país muito forte no setor de alimentação. Tem muito agro, tem muito forte a questão da plantação, da venda do grão em si. Então, tem muito mercado. Desde o pequenininho que faz lá em casa, ainda está se adequando, até a grande indústria. E aí a gente vai falar um pouco dentro desse meio, né? Mas existe mercado que não para mais, gente. Então, essa história de que está saturado, essa história de que, não tem mais onde oferecer serviço, são poucos os negócios, não existe, gente. Tem muito negócio. Não existe. Muito negócio. Tem muito negócio. Sabe qual o problema? O problema é que nós ficamos sempre focados numa única coisa. A maioria dos consultores que a gente conhece ou que chegam até nós, mas eu atendo restaurante. Mas eu atendo indústria que faz isso. Mas eu atendo açougue. Só que dentro do universo de alimentação existem infinitas possibilidades. Então, quando a gente fala em onde oferecer o serviço, a gente tem que sair um pouquinho da nossa caixinha, da nossa bolha, daquela nossa zona de conforto de achar que o setor de alimentação é só indústria e restaurante, porque não é. Tem muitas possibilidades dentro do setor de alimentação que a gente vai falar aqui hoje. Então, apesar da nossa economia não estar muito boa, apesar de a gente ter vindo de uma crise que foi a pandemia, né, que ainda está acontecendo e essa crise ainda está refletindo nos negócios, o setor de alimentação não parou em momento algum. E eu tô para dizer para vocês que o momento ali da pandemia foi o período em que eu e a Caterine mais trabalhamos da nossa trajetória profissional. Onde a gente mais trabalhou, acreditem, na pandemia. Por quê? Porque quando a gente fala em uma pandemia, onde a gente fala numa crise, a gente fala em saúde, a gente fala em higiene, a gente fala em controle, segurança. E isso está associado ao trabalho do consultor. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender de onde oferecer a consultoria é: precisamos sair da nossa zona de conforto e entender que o setor de alimentação é enorme, gente. Exatamente. Bom, e aí a gente começa a falar do mais tradicional, mais conhecido, né? O restaurante. O restaurante, eu acho que é o mais conhecido pelas consultoras e consultores de alimentos, né? Quando a gente fala em consultoria de alimentos, o food service, no geral, é muito lembrado. Tem muita atuação? Tem bastante atuação. Mas dentre esses serviços de alimentação, existem vários tipos de serviços que são deixados de lado às vezes, que não são pensados, né, para a gente oferecer um serviço de consultoria e que precisam do nosso auxílio. E aí a gente pode citar, por exemplo, lancheria de escola, lancherias que servem, né, um lanche
suco, bebidas em geral para os alunos da escola. Seja esses alimentos preparados lá, como uma torrada, um cachorro-quente, seja esses alimentos prontos, só colocados lá para exposição. Como, por exemplo, salgados, né? Que se tem muito assados e aí a empresa que fornece vai lá e leva esses salgados e a lancheria apenas expõe e entrega para o cliente, que é o aluno, no caso. Isso aí, então tem muitas possibilidades. Outra grande possibilidade de serviço de alimentação na consultoria, motéis, gente. Existem infinitos motéis numa cidade. Só que na minha cidade, que eu conheço, que eu já passei na frente, tem pelo menos uns 15 motéis, gente. 15 motéis, onde tem refeição. Se tem refeição, precisa do nosso serviço. E aí eu pergunto para vocês, quem está na nossa live, quem já prospectou ou quem já atua com consultoria, vocês já tinham pensado em motel? Porque a gente pensa sempre no comum, né? No bifezão perto de casa, do restaurante X conhecido. Mas e nesses que não são tão comuns e que precisam de profissionais? E tem os hotéis também, né? Hotéis? O pessoal já tinha pensado. Coloquem aqui nos comentários pra gente. Vamos colocando. Hotéis servem café da manhã, normalmente um buffet com café da manhã, com vários alimentos preparados ali. Alguns têm restaurante também para servir almoço, também janta. Tem refeições exclusivas para servir no quarto dos hóspedes. Hotéis e motéis são duas opções muito bacanas para consultoria de alimentos. Quem é que já tinha pensado nisso? Quem é que atende hotéis e motéis? Inclusive, hoje de tarde eu estava num hotel e quando eu comecei a atender eles, gente, eu ficava pensando, mas será mesmo que tem tanta coisa para fazer? E tem muita coisa para fazer. Só que a gente precisa ter essa visão de que tem sim coisa para fazer, né? E aí a gente vai falar numa live essa semana de quais serviços oferecer, quais serviços eu posso trabalhar e oferecer para esses tipos de negócio. Porque muitos acham que não é para si, muitos acham que, eu sou Nutri. Nutri não trabalha com esse tipo de coisa. Ou, eu sou engenheiro de alimentos, engenheiro não faz esse tipo de coisa. E tem muita possibilidade aí. Bom, o que mais? Agronegócios. Agronegócios, que são as agroindústrias, ou até plantações de morango, plantações de alface, plantações no geral. Eles precisam de suporte, porque eles precisam que o produto dure mais, porque eles precisam de um rótulo, eles precisam de suporte nosso. E o agro, como a Catarina comentou no início, está muito forte. E não tem consultor quase para agro, tu não vê? O que a gente vê são agrônomos que auxiliam esses agronegócios, mas que ainda falta muita informação, porque eles não são formados na área da alimentação, né? Então, o agro é um segmento aí muito bom para se trabalhar. E aí, só para vocês terem uma noção, eu fui na feira sábado, aqui na minha cidade, e só na feira lá, eu vi pelo menos umas 10 bancas de agronegócios, agroindústrias que processam alimentos, tirando os hortos no geral, né? Os hortos no geral, ok, a grande parte da feira. Mas pelo menos umas 10 bancas tinha lá, com produção de pão, com produção de doces, tipo geleia, chimia, produção de bolos, que mais? Rapadura. Ou seja, todas essas pequenas produções, que são familiares na maioria das vezes, são pessoas simples, precisam do nosso conhecimento técnico. Precisam e muito. Talvez eles nem saibam que precisam, mas eles precisam. E olha a baita oportunidade que está na nossa cara. Todo sábado eu vou na feira, gente. Provavelmente muitos de vocês também vão e já viram essa situação. Já pensaram que podem fazer consultoria com esses tipos de negócios? Isso, o agro, gente, quem investir no agro vai ganhar dinheiro, vai ganhar muito dinheiro. Né? Nos próximos dias a gente vai falar que serviços oferecer para esses negócios. Tem muito a vir aí para o agro, porque eles estão fortes. O governo está investindo no agro, tem muitas ações para auxiliar o agronegócio. Então, só aí já dá para fechar o número de clientes. Né? Se a gente for pensar só no nosso bairro, né, já dá para fechar o número de clientes. Bom, outra possibilidade que às vezes a gente não imagina, mas quando a gente viaja, a gente imagina. As comidinhas do avião. Uhum. E aí, gente, tem comidinha no avião. A gente precisa de um profissional lá fiscalizando essa comida do avião, se ela chegou direitinho, se ela foi bem armazenada, se ela está sendo bem controlada, né? Então, existem diversos centros junto dessas marcas aí, por exemplo, Latam,
Gol, etc., existem centros de distribuição e esses centros de distribuição têm profissionais da área de alimentos só para fiscalizar e para controlar a alimentação que vai aí para o passageiro. Quem que imaginou fazer isso, gente? Quem mora em cidades que tem aeroporto, é uma grande oportunidade de trabalhar nesses centros de distribuição. Exato, e até mesmo no próprio aeroporto, né? Atendendo todos os negócios que tem ali no aeroporto, que são milhares. E imagina se dá algum problema de contaminação. Imagina o comandante do avião. Não dá, né, gente? Não dá. Coloquem pra gente aqui, a Lívia nunca imaginou. Quem já tinha pensado nessa possibilidade, ou quem atua, né? Que tá aqui conosco, que já atua com consultoria, já atua nessa área, pra gente saber. Coloquem aqui pra gente. Porque a gente viaja e fica se perguntando, cara, a última vez que eu viajei agora, eu comentei com a Caterina, tinha torresmo. Torresmo no avião, gente, para comer. Alguém tem que controlar isso, esse alimento. O recebimento, se foi bem armazenado, imagina, torresmo, se dá um problema. Né? Não, e existem profissionais que nem nós lá. E aí, né, o pessoal deve estar pensando, Latoya, Gurias, mas como é que eu vou chegar? Como é que eu vou saber quem é essa pessoa? Porque no restaurante da esquina eu vou ali e descubro. É a mesma coisa no avião, é a mesma tu vai lá coisa. e descobre. Pergunta pra aeromoça, entra no site, dá uma fuxicada. A gente consegue stalkear todo mundo no Instagram, né? Stalkear quem a gente tem que falar na empresa, a gente também consegue. É só querer. Gente. Vai, corre atrás que vai conseguir, com certeza. Quem tem boca, gente? Mas descobre tudo o que precisa. Tudo. Né? Então não vem com esse papo, mas eu não conheço ninguém. Gente, nós também não conhecíamos ninguém quando a gente começou. Mas a gente foi atrás e descobrimos tudo que a gente precisava e até hoje é assim. Até hoje é assim. Então tem que ir, né? Tem que tentar. Mas, bom, outras possibilidades, vamos lá. Vamos lá, outras possibilidades. Hospitais que todos servem, né, alimentação para tanto os pacientes, tanto lancherias do hospital que servem para quem está lá acompanhando. É um baita ramo de trabalho, porque é um local que precisa de extrema higiene. Qualquer detalhe, qualquer pequena contaminação que pode acontecer pode levar a um baita problemão lá, porque as pessoas que estão se alimentando, elas são pessoas que já estão com a saúde debilitada. Então, se tiver algum tipo de contaminação, ferrou geral, né? Então, o hospital é um baita local para atuação aí na consultoria de alimentos. É verdade, o hospital é muito importante, né, gente? Tudo, desde a produção na cozinha até a chegada do paciente. Outro ponto que eu estava pensando, para quem mora, né, e trabalha em cidades turísticas, são os parques temáticos. Eu estava em Gramado, como eu comentei antes, e lá tem muito parque temático. Eu não vou atender os parques temáticos. Aí o pessoal que mora ali na região de Gramado ou região, cara, tem o Snowland, tem o Parque da Floripal, tem o parque não sei do que lá, do Monstro que faz não sei o que lá. E tem muitas empresas, muitas pessoas que estão aqui na live que moram em cidades que têm parques. Só aí, gente, tu já fechou o teu número de clientes que tu precisa aí para faturar mais de 5 mil e bem mais de 5 mil. Só nesses parques, porque eles têm alimentação, vai muitas pessoas, tem que ter todo o controle. Então, vejam bem. E a gente nunca pensa, né? A gente pensa em turistar. A gente sabe que tá ali. Mas a gente nunca pensa que pode ser uma oportunidade de emprego, né? De trabalho pra gente. Exatamente, é verdade. Bom, outros pontos aí que a gente tem. Clubes. Quem já pensou aí um clube de futebol, um clube de piscinas, um clube de pádel, que está na moda aqui pelo menos, de beach tênis. Esses clubes, eles podem ter ou têm já negócios de alimentação. Recentemente eu fiz consultoria para um clube de pádel, que ela abriu um pub, a proprietária abriu um pub lá dentro. E a gente fez toda a consultoria para organizar o layout da cozinha, como que ia ficar dentro de um clube de pádel. Ou seja, olha a oportunidade que a gente deixa passar. Quem gosta de jogar algum esporte já não vai só jogar, já vai com outro olhar. Quem sabe não pode ter algo ali também. Ou academias, né, gente? Crossfits. Academia, crossfits. Geralmente eles têm um cantinho da alimentação. Daqui um pouco oferece, divulga o teu trabalho. Quem sabe a gente faz tal coisa. Eu vi lá na academia tal coisa. Então, aí existe um mundo infinito de possibilidades nesse setor aí da saúde, da beleza e etc. Né?
Outra alimentação que a gente tem visto muito, né? São os alimentos para pets. Ai, gurias, mas a gente não tá falando de alimentação de pessoa? Não, gente, a gente tá falando de comida no geral. E a alimentação para pet tem crescido muito nos últimos tempos, porque as pessoas estão, né, cada vez mais deixando de ter filhos para ter cachorros, e elas não querem dar comidas industrializadas, cheias de conservante para esses cachorrinhos, ou para esses gatinhos, ou enfim, o pet que for. Então, agora a alimentação para pet mais natural, orgânica, com uma outra pegada, está super em alta. E nós precisamos de pessoas para desenvolver esses produtos. Precisamos de pessoas para fazer, né, todo o trabalho nessa empresa aí de alimentação de pet. E agora a gente foi na feira, né, na Bio Brasil, Natural Tech, em São Paulo, faz umas 2 semanas, eu e a Caterine, e tinha muito essa onda de alimentação para pets. Ou seja, gente, tá em alta, é uma grande oportunidade. É. E aí, já linkando com o que a gente viu na feira, né, na Natural Tech, a gente também viu muito lá alimentos voltados para benefícios para a saúde. Por exemplo, uma gelatina com colágeno, uma balinha de gelatina com colágeno, bebidas que estimulam a gente ficar mais tranquilo, dão energia, refrigerante natural, chocolate com ácido hialurônico com colágeno, ou seja, uma gama de produtos que vão trazer benefícios para a saúde, principalmente para o bem-estar de quem consumir. Isso está em alta. E cadê os profissionais para desenvolver esses produtos? Porque a gente precisa. Alguém tem que auxiliar lá no desenvolvimento, entender como é que vai ser o comportamento desse alimento, entender como que o organismo vai absorver. Isso tem demanda, gente. Tá aí, tá no mercado, tá solto. Outra oportunidade, outra possibilidade aí de serviço, oferecer os serviços é para a alimentação do exército. Alguém já pensou nisso, gente? De alimentação de exército? Eu até tenho aqui, eu vou mostrar para vocês, porque é muito curioso, né, Caterine? A alimentação do exército, eu sou uma filha de militar, né, gente? E eu me criei com meu pai comendo a raçãozinha, que eles chamavam de ração. Que a raçãozinha nada mais é do que um alimento liofilizado, que agora que se ouviu falar em liofilizado, que, né, enfim, nem sabia o que era quando eu era criança. E é uma alimentação que precisa de todo um controle de produção, um controle de qualidade, todo um controle. E segundo, né, o que a gente sabe, existem muitos profissionais para desenvolver esse tipo de alimentos e para controlar. E por que não a gente, né, quem mora em cidades que tem quartel, quem mora em cidades que tem essas indústrias aí, por que não a gente? Exatamente. Bom, outro local que a gente também pode oferecer nosso serviço de consultoria são as lojas de conveniência de postos de gasolina. Quem é que não viu uma mudança aí, mudança de comportamento, né, como um todo da população? A gente deixando de parar em padarias tradicionais para parar em padarias de postos de gasolina. Por quê? Mais conveniente, o nome já diz, né? Mais fácil, mais prático. Eu vou para o carro, tem que abastecer, já pego o café, já pego o pão para levar para casa. Esses locais, apesar da maioria deles utilizarem produtos congelados, eles manipulam alimentos e precisam garantir a qualidade que tem ali, a segurança do alimento. Então, olha que baita oportunidade. Posto de gasolina tem a torta e a direito. Eu imagino que em todos os lugares do Brasil, né? Não só aqui. É verdade, tem muito, muito. E cada vez mais, não sei se é impressão minha, eles estão melhores. Eles estão mais qualificados. Os produtos são muito bons. Antes tu comia um negócio num posto e parecia que era ruim, era mal feito. Agora não, é muito bom. Então é um sinal de que eles estão procurando, eles estão se especializando, eles querem melhorar. Exato. E falando no posto, esses alimentos congelados que estão lá para vender são feitos por uma indústria. E essa indústria a gente também pode atuar. Tanto na indústria do sem glúten, tanto na indústria tradicional. Existem muitas empresas que fazem esses produtos congelados que são destinados à venda final em lojas de conveniência ou até mesmo em pequenas padarias de bairro, confeitarias, cafeterias. É uma baita possibilidade para a gente também. É uma baita. Olha, a Natália perguntou: como abordar esses potenciais clientes? Como convencer a importância desse serviço? 2 perguntas sensacionais que serão respondidas essa semana em 2 lives diferentes.
Nós vamos falar uma live só sobre abordar clientes e outra como convencer da importância, que é um detalhezinho, Nathalie, que vai mudar todo o jogo sobre a importância. Depois a gente vai ver que dia que é, fica aí que a gente vai te dizer aqui que dia que é, que eu não tô com o cronograma agora, mas essa semana a gente vai falar sobre esses dois assuntos, como abordar. Porque, vamos supor, tá? Já sabemos o que a gente quer. Já fomos, né? Já fomos pesquisar esses clientes. É isso mesmo. Agora a gente precisa saber abordar esse cliente. A gente vai falar como, dar um passo a passo, ajudar vocês nesse processo. Fica tranquilo. Já tô com a data aqui, ó. Amanhã, então, olha, às 18 horas, a gente tem a live que o tema é: saiba como mostrar para o potencial cliente que vale a pena investir na consultoria. Respondendo a tua pergunta, Nathalie, como convencer da importância desse serviço? Amanhã às 18 horas nós vamos te falar isso. Então, esteja aqui com a gente amanhã nesse mesmo horário que a gente vai responder a tua pergunta. Nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-local. Exato. Tá. Outra oportunidade, tá? As prefeituras, geralmente, na grande maioria das vezes, elas abrem editais para eventos voltados ao município. Então, por exemplo, vai ter um evento aqui no município. Então, elas abrem editais para selecionar profissionais de diversas áreas. Eletricistas, chapeiros, enfim, diversos profissionais. E dentro desses profissionais, geralmente tem profissionais de alimentos, para quando os eventos possuem alimentação no local, tá? Então, essa é uma grande oportunidade. Fiquem atentos aí às oportunidades que a prefeitura lança no site da prefeitura, nos editais da prefeitura, que tem muita oportunidade. Porque evento é uma coisa que é um ponto que a gente ia comentar com vocês. Evento é uma grande oportunidade. Se a tua cidade é uma cidade que costuma fazer eventos, desde, por exemplo, festas juninas até Rock in Rios e shows e etc., é uma possibilidade de estar trabalhando dentro desses eventos para fiscalizar esses locais. Isso aí, uma baita oportunidade. E aí, outra oportunidade que a gente vem linkando com isso é auxiliar as indústrias de alimentação a participarem de licitações. Porque sim, existem muitas licitações e muitas empresas não sabem como participar. Por exemplo, eu tenho uma indústria que produz biscoito e eu quero vender através de uma licitação para merenda escolar de escolas do município ou do estado, por exemplo. Como auxiliar esse negócio para que ele consiga vender através da licitação? Porque a licitação traz solicitações bem específicas. Então, a consultoria de alimentos também pode atuar nesse segmento, nesse auxílio, fazendo essa ponte, auxiliando os negócios a entrarem na licitação. E tem clientes nossos que participam, tem outros que começaram a participar e vale super a pena, gente, licitação. Muito, muito. E aí, olha quanta oportunidade. A gente nem falou dos tradicionais, né? Nem ia dizer, a gente nem citou os tradicionais. Nem citamos, gente. O que é o tradicional, gurias? É a pastelaria, a padaria, o açougue, a hamburgueria, a pizzaria. Fora tudo que a gente comentou, ainda tem todo este tradicional, gente. Exato. O restaurante que tem aí de buffet, o self-service, né, perto da tua casa. O mercado. O mercado é uma baita atuação também. Mini mercados e mercados. Fiambrerias. Indústrias que fazem o processamento de carne, processamento de laticínios. Meu Deus, tem uma infinitude de possibilidades. Indústria de sorvete, de pão, Gente, assim, ó, o setor de alimentação é muito amplo. Né? E na live do meio-dia a gente comentou que é importante a gente definir um rumo, um caminho para começar. Então, pega essas dicas de oportunidades, anota aí, né, no teu caderninho, anota aí nas tuas notas, o que tem aí na tua cidade? O que tem aí perto de ti? Por onde tu poderia começar? Será que tem mais padaria? Será que tem mais restaurantes? Aqui tem 2 aeroportos aqui na minha cidade. Eu vou tentar ver essa questão do aeroporto. Tenta fazer isso, porque tu vai ver que no final da semana, depois de participar de todas as lives, tu vai estar muito mais preparado para iniciar, para começar e para dominar a consultoria de alimentos. Só com essas dicas que a gente está te dando, que a gente muitas vezes não para pensar. E começa no teu bairro, do teu lado. Se a gente for pensar só aqui do lado, onde eu estou hoje, aqui tem um restaurante, tem uma mini fábrica de cucas, tem uma padaria,
Que mais? Tem lojas no mercado público que vendem grãos a granel, que vendem queijos, pode ser possibilidade também. Peixaria também tem aqui bem pertinho de onde eu moro. Imagina aí onde vocês estão. Comecem a colocar no papel o que tem aí perto. De repente tem lugares que vocês frequentam diariamente e nunca tinham parado para pensar que podem prestar um serviço de consultoria ali. Gente, eu aposto 100% que vocês vão em locais que vocês podiam estar atendendo e vocês nunca pararam para pensar nisso. Por quê? Porque nós estamos sempre viciados em restaurante, indústria. E detalhe, na nossa cabecinha, a indústria é aquela grande indústria que a gente fez visita técnica lá na faculdade. Isso é o que a gente tem na cabeça. Só que a indústria, gente, às vezes é desse tamanho, ela precisa da nossa ajuda. E ela tá do nosso lado. Né? Então, não, e outra coisa, às vezes ela tá dentro de casa ainda. Às vezes a indústria ainda tá na cozinha da pessoa que produz. É uma marmita congelada que a pessoa vende ainda pelo Instagram, que não tem rótulo, não tem tabela. É uma produção de bolos, ou é uma pessoa que faz torta e docinho para festa de aniversário. Olha quanta oportunidade se a gente for pensar nas pessoas que fazem de casa. Gente, olha, teve uma época na Apps que eram só essas pessoas que nos procuravam. A Apps é a nossa empresa, né, de consultoria, para quem não conhece. Então, eram só essas pessoas que nos procuravam. E a gente fez muito, a gente vendeu muito serviço para pessoas que fazem em casa os alimentos. E vendem muito. Muitas vezes eles fazem em casa porque eles querem. Porque eles gostam daquela estrutura, daquela situação. Então, essa é uma grande oportunidade. Exatamente. Bom, temos uma pergunta... Nathalie perguntou o seguinte: quais locais são obrigados a terem RT? Para quem não sabe, RT é responsável técnico, né? Aquela pessoa, aquele profissional que vai assinar pela empresa e vai se responsabilizar pelo processo que está ali acontecendo, tanto pelas coisas boas quanto pelas coisas ruins, né? E aí a responsabilidade, o nome já diz, né? Realmente traz um peso muito grande sobre o profissional, porque se caso acontecer alguma coisa, a gente pode vir a perder a licença de atuar como profissional em função de ter assinado como responsável técnico em um local. A gente fez uma live, Nathalie, bem legal, sobre responsabilidade técnica, que deu o que falar. Foi um bafafá aquela live, foi muito boa. Depois dessa live, a gente compartilha nos stories para vocês assistirem, tá? Mas quais locais que são obrigados a ter responsáveis técnicas? Hospitais tem que ter nutricionistas, tá? Mas não quer dizer que tenha que ter só a nutricionista como RT. Muitos hospitais possuem a nutricionista para montar o cardápio como responsável técnica e engenheiros de alimentos e tecnólogos de alimentos para auxiliar no processo, na parte de segurança de alimentos, tá? Então, o fato de ter RT não quer dizer que vai excluir outros profissionais trabalhando no mesmo local. Então, vamos lá. Responsável técnico, hospitais, casas de idosos, como é que se tem o nome essas casas de idosos, né? Isso, essas casas que trabalham, que tem idosos, né? Que os idosos moram, creches infantis tem que ter responsáveis técnicos. O que mais? Algumas indústrias de alimentos. Algumas indústrias de alimentos precisam ter, não são todas, tem uma listagem de algumas indústrias que precisam. O que mais? Restaurantes, né? Industriais, né? Restaurantes industriais localizados dentro de empresas ou que fornecem alimentação para empresas precisam ter. Isso aí. No geral, a maioria não precisa, tá? Quase que, vamos chutar, 80% dos estabelecimentos de alimentação não precisam de responsáveis técnicos. Só o consultor de alimentos basta, tá? Mas alguns precisam do responsável técnico e é uma oportunidade. Por exemplo, eu atuo numa empresa como consultora de alimentos e eles têm o responsável técnico deles, que não sou eu. Eu faço a parte de qualidade e ele faz a parte de responsabilidade técnica. São coisas diferentes. Não quer dizer que eu assino, eu sou responsável por tudo. Então, assistam depois a nossa live sobre a diferença de consultor para responsável técnico, que é bem esclarecedora. E também para vocês descobrirem se vocês precisam. Exato. Bem interessante essa live que a gente já fez. Pergunta, gente. Onde oferecer os serviços?
Gostaram das ideias? Foram novidades para vocês? A gente tentou sair bem fora da casa para trazer coisas diferentes para vocês pensarem um pouquinho mais, né? Além do comum. Porque a gente fica só no comum e a gente se bitola, né? Sai no meio da live, né? Mas eu fui buscar, gente, para vocês verem a alimentação do exército que eu comentei, ó. Então, esse aqui é uma vaca atolada, só de curiosidade, tá? Porque para mim isso é muito curioso, para nós todos, né? Aqui é uma vaca atolada, tá? E a vaca atolada e arroz tem aqui dentro. Daqui a pouco eu vou abrir para vocês. Mas podia ser carne com legumes, carne com batata, espaguete, tudo aqui. É uma comida liofilizada, tá? Que vem aqui dentro e vem assim, ó. Ó. Olha só, gente. Olha só. Tá na validade ainda? Capaz, isso aqui tá aqui há muito tempo. Ai, meu senhor, ia dizer pra gente abrir e comer quando eu chegar aí. Fevereiro de 2020. Não faz tanto. Podemos... Ai, Então, olha só, gente. Precisa de profissionais para desenvolver essa comida, gente. E é uma comida de exército que um milico leva para o campo, leva para a selva, leva para os treinamentos. E quando que a gente vai pensar nisso? Talvez tenha sido mais curioso, né? E vamos pedir para vocês agora, quando terminar a live, vocês comentarem, por favor, gente, comentem aqui na nossa live, para ficar salva, qual foi o local mais diferente que a gente falou aqui que vocês nunca tinham pensado que poderiam oferecer consultoria, para a gente saber. Isso. A Gabi colocou que clareou muito mais as minhas ideias. Que bom, Gabi, porque essa é a ideia. Porque às vezes a gente sofre, né? Ai, meu Deus, eu não tenho para quem oferecer meu serviço. Tem muitas consultoras já na minha cidade. Ai, eu não sou conhecida, ninguém vai querer. E, no fim das contas, no frigir dos ovos, tem muita oportunidade. Muita, muita, muita oportunidade. Então, é importante que a gente veja elas para que a gente vá atrás delas, né? Isso é muito importante.